Você se vê obrigado para vir para DDR5, tem que fazer upgrade, vir para a nova geração e tal, e aí surgem algumas alternativas, dentre elas a nova geração de processadores da AMD, ou mesmo a nova, nem tão nova geração de processadores da Intel. Ambas suportam DDR5, mas só uma das plataformas ainda vai ter suporte para upgrade. E aí você fica pensando, pô, será que eu vou na plataforma mais barata, que dá para eu começar com DDR4, depois fazer para DDR5? Será que eu misturo aqui no DDR4, depois eu faço upgrade para DDR5? Será que eu que já tô com DDR4 já devo fazer upgrade, segurar o processador? Ou de repente eu vou para a plataforma AM5 da AMD e aí eu pego o processador mais barato que eu encontrar para AM5, tipo o Ryzen 7600. Ou se não, eu pego um processador bem capaz, tipo o 14600K da Intel. Qual será a escolha mais inteligente? Será que ainda compensa aí com processadores Intel de 14ª geração? Será que ele vai ter performance suficiente para empurrar a placa de vídeo que você está querendo para ter a performance nos jogos? E os Ryzen 7000, será que compensa aí com 7600, um 7700, um 7500F? Será que vale a pena? Ou de repente é melhor voltar para M4? Ou de repente e mesmo para os processadores Ryzen 9000 ou superiores? 14600K, Ryzen 5 7600. São duas opções para o mesmo problema, mas alternativas ao mesmo tempo completamente diferentes. Qual que é a melhor opção para você? E esse é um comparativo estranho, ele é meio fora do seu tempo. Você fala, pô, mas já não deveria ter feito comparativo? E provavelmente a resposta é sim, deveria ter feito. O 14600K já foi lançado faz um tempo. O Ryzen 7600 também. Então o que a gente tá falando de processador velho? Já tem o Ryzen 9000, vai ter o Ryzen 10000, já tem Intel Core Ultra. Por que você tá falando desses processadores velhos? Bom, é porque, independente de quando você tá assistindo esse vídeo, esses processadores ainda vão ser opções no mercado. O i5 14600K, ele é provavelmente um dos melhores custo-benefício, ou se tornou um dos melhores custo-benefício justamente por conta do seu preço que caiu. E o Ryzen 5 7600, ele é um representante aqui dos Ryzen 7000 de entrada. Isso porque a gente tem o Ryzen 5 7500F, né, que seria uma alternativa ao 7600. Tem o 7600X e às vezes tem até o 9600X. São todos eles processadores que acabam se enquadrando no mesmo perfil do 7600. Um processador barato que seja capaz de empurrar as placas da nova geração com suporte a DDR5. Ai, Robson, mas DDR5 é muito caro, eu não quero ir para DDR5, o preço tá muito ruim. Pois é, o 14600K ele tem uma outra carta na manga. O 14600K ele é compatível com DDR4 e DDR5. Não os dois ao mesmo tempo, não dá para você usar a memória DDR4 e DDR5, mas ele suporta plataformas com DDR4 e plataformas com DDR5. Neste vídeo especificamente nós vamos estar testando com DDR5, porque seria justamente onde eles acabam se encontrando. Mas tenha em mente que caso você já tenha um processador Intel de 12ª, 13ª ou 14ª geração, ou mesmo o 14600K, eles podem trabalhar com DDR4, e aí ao invés de trocar toda a sua plataforma para não sei o que, você pode só trocar sua placa-mãe e memória, e já fazer upgrade para DDR5, ganhar um pouco de performance no seu 14600K e já tá preparado para a nova geração. A pergunta é, compensa você fazer isso ou já compensa você ir logo para uma M5, nem que seja para você pegar um Ryzen de entrada? Aqui o 7600 ele vai ser só um representante, como eu disse, você pode pensar num 7500F, ou até mesmo num 8600 ou num 8500F, você pode pensar em processadores de entrada. A diferença de performance entre eles varia de acordo com o jogo, de acordo com o cenário, mas a ideia aqui é justamente a gente representar esse cenário. Bom, a gente tem aqui dois representantes que eles concorrem diretamente, principalmente em questão de preço. O 7600 ele oscila muito no mercado, às vezes ele tem, às vezes ele não tem, às vezes ele tá mais caro do que, sei lá, um 7600X ou um 9600X, é por isso que eu disse que é só para vocês terem uma noção aqui com o 7600. A gente não tinha como testar todos, então ele acaba ficando no meio do caminho. Pelo menos para esse vídeo é mais fácil da gente comparar com um representante só. Ele tem 6 cores e 12 threads, tem um boost de até 5.1 GHz. É um processador que tem suporte a memórias DDR5 e PCI Express 5.0. Já o 14600K, ele tem um boost de até 5.3 GHz, ele tem suporte a PCI Express 5.0, apesar de ter
menos lanes do que o Ryzen 5 7600, e ele é um processador com 14 cores e 20 threads. Essa configuração bizarra deles é por conta dos P-cores e E-cores, os núcleos de performance e os núcleos de eficiência. Assim, a Intel precisou fazer uma gambiarrinha ali para, né, colocar núcleos grandes e pequenos, coisa que todo mundo está seguindo, mas começou por ali. E esse processador, ele tem uma configuração interessante porque mesmo os E-cores deles, os núcleos de eficiência, eles chegam a 4 GHz. Então eles são núcleos que trazem uma boa performance, apesar de serem focados em eficiência. E esses 8 cores de eficiência, eles não têm o hyperthreading. Então o hyperthreading só tem nos 6 cores 12 threads. Então essencialmente ele é um 6 cores 12 threads para núcleos de performance, mas além disso ele ainda tem os núcleos de eficiência que, diferente do que você possa pensar, eles não são só para rodar aplicativos com baixo, eles rodam tudo. Então precisou de mais poder de processamento, ele tem. E por isso que esse processador acaba sendo tão interessante em custo-benefício, porque além de ele ser um bom processador para rodar jogos, ele também tem uma boa performance para aplicações profissionais. Para você que vai trabalhar e ganhar dinheiro com PC, ainda tem o Intel com uma outra vantagem importante: o gráfico integrado. Sim, se você pega um 14600K e não um KF, lembrando que o KF é a versão sem gráfico integrado, o 14600K ele tem o gráfico integrado que ajuda para você que trabalha, por exemplo, com o Premiere. E no Premiere você consegue utilizar o KickSync, que vai ajudar na renderização bem mais rápida, acredite, mesmo combinando com o gráfico integrado, uma renderização bem mais rápida do que se você usar, por exemplo, um processador Ryzen com mais cores e mais threads. É uma das bruxarias que tem das parcerias da Intel com os desenvolvedores. Em relação a plataformas, como eu falei, aqui a gente tem suporte LGA 1700, você vai encontrar placas-mãe com DDR4 ou com DDR5. Se você for montar do zero, vai depender muito do custo, porque a plataforma como um todo pode subir muito o custo se você for para DDR5, mas é justamente aí que mora a cartada na manga do 14600K, que você pode optar entre as duas, e se você já tiver com o processador, você pode trocar só a placa-mãe e o processador. E se você tiver com esse processador ou com qualquer 14ª, 13ª, 12ª, enfim, você pode fazer ou DDR4 ou DDR5, você pode trocar só a placa-mãe e a memória. Eu não sei por que você faria isso, mas é uma alternativa. Por algum motivo você quer já se preparar para DDR5, porque o preço vai subir, ou porque DDR4 não acha, ou porque depois você vai... Não sei, é uma possibilidade. Já desse lado, suporte a AM5. Então você tem suporte a toda a plataforma AM5, seja uma placa-mãe X670, X870, B650, B850, ou o que vier depois, tudo que for AM5 vai funcionar esse processador. E a vantagem é que você não precisa atualizar BIOS para funcionar ele, porque ele é um processador de primeira geração AM5, então todos os processadores vão funcionar. Já este processador aqui, dependendo da placa-mãe, se você tiver uma plataforma mais antiga com suporte LGA 1700, é obrigatório você fazer o update da BIOS. Por quê? Por dois motivos muito importantes. O primeiro é que senão você não vai ter suporte ao processador, então antes de trocar o processador faz, né, o update de BIOS. E segundo é porque teve uns probleminhas aí com processadores de 14ª geração, e apesar do 14600K tecnicamente não estar nessa lista, é bom você fazer o update para a última versão aí da BIOS para não ter nenhum tipo de problema. Claro que isso serve para todos os processadores, a mesma coisa para M5, mas é sempre bom reforçar que sim, faça a atualização porque deu uns BO aí. Mas eu tenho certeza que você quer ver a performance, né? Pois é, eu também quero ver a performance, e é por isso que eu comparei esses dois processadores aqui nas duas plataformas. Então foi aqui numa X870E e numa Z790. A gente utilizou aqui memórias DDR5 6000 Megatransfers Corsair Dominator 32 GB. Para o armazenamento foram Corsair MP600 de 4 TB. Para a refrigeração dos dois processadores foi um H150i de 360mm da Corsair, e a fonte foi uma HX 1500i da Corsair como fonte. É claro que tudo isso é sobrando, e a placa de vídeo utilizada foi uma RTX 5090 Founders Edition. É claro que eu não espero que você vá rodar os jogos em Full HD com uma RTX 5090, mas isso aqui é para não limitar os processadores. Aqui a gente quer ver a performance que eles podem entregar quando a placa de vídeo não é o limitador. Então a gente vai conversar sobre placas de vídeo que fazem mais sentido para esses processadores depois, mas no momento eu quero ver qual que é a performance que eles conseguem entregar, é por isso que o sistema é super exagerado. Mas você não precisa de tudo isso para rodar nenhum dos dois processadores, dá para rodar com configurações bem mais simpáticas. E para os testes a gente testou em jogos em Full HD aqui, mas eu quero começar por uma aplicação profissional, na verdade por aplicações profissionais, para mostrar justamente esse lado de como os processadores se comportam. Rodando o Blender, que é um software para renderização 3D aqui via CPU, o 14600K terminou aqui a tarefa em 1 minuto e 46, enquanto que o 7600 terminou em 2:56. É uma diferença bem grande, né? 60% do que demoraria um 7600. Então é 1 minuto e 46 contra 2:56, é 1 minuto e 10 de diferença. Falar mais 1 minuto e 10 não é muita coisa, tá? Mas escala isso aqui para horas, e aí você vai ver a diferença que pode fazer um processador com mais cores e mais threads. A gente aproveitou para medir o consumo também da plataforma. Esse aqui é o consumo da plataforma como um todo, mas é bom lembrar que o Blender ele vai estar focando no CPU. Então esse consumo majoritariamente é em cima do CPU, memória e tudo que precisa para rodar ali. O 14600K, o sistema, consumiu ali 305 watts, enquanto que o sistema com 7600 consumiu 215. Nossa, tá vendo, Robson? É muita diferença, né? É uma diferença de 42% de consumo. Sim, porém, se a gente for ver em relação a tempo, dá mais ou menos a mesma coisa. Você vai pagar mais, mas você também vai terminar em menos
menos tempo. Então isso para quem trabalha acaba compensando e compensando bastante. E o curso de energia aqui no Brasil não é tudo isso para vocês fazerem esse escândalo. Eu acredito que ser mais eficiente é muito legal, muito bacana, mas a energia elétrica, o custo da energia elétrica não é uma boa desculpa. Ele tem toda a razão. Outro software aqui para renderização também é o Cinebench R24, aqui a gente consegue medir em pontos a performance. O 14600K fez em multithread 1368 pontos contra 790 do 7600. Obviamente a quantidade de cores e threads implica bastante aqui, uma diferença de 73%. É bastante coisa, mas é bom lembrar que tem mais cores e mais threads. E em relação ao consumo aqui, novamente, é 305 contra 205 watts, mais ou menos 50% mais consumo aí no sistema com 14600K. Em single, o 14600K fez 121 pontos contra 108, então uma diferença de só 12% ali no single. Pode ser expressivo em alguns casos, principalmente em jogos, mas ficou bem próximo. E em relação ao consumo para single, os dois ficaram iguais, basicamente. Uma diferença de 5 watts dentro da margem de erro ali, 3%. Finalmente, partindo para os jogos aqui em Alan Wake 2, rodando um preset baixo. Lembrando que se você aumentar o preset, você pesa também no CPU, tá? Então isso aqui é só pra gente ver números brutos mesmo. 14600K fez média de 139 e mínima de 102, e o 7600 média de 121 e mínima de 91. A diferença é de 15% na média e 12% na mínima, com 14600K à frente. Um jogo mais competitivo, CS2. Aqui o 14600K fez média de 516 e mínima de 192, e o 7600 média de 514 e mínima de 172. A diferença mais importante aqui ficou nas mínimas, é 12%. Eu não sei se você vai realmente perceber, mas é o impacto realmente mais relevante nesse jogo é quando você tem as mínimas mais acentuadas, né, que é aqueles momentos de queda. Lembrando que é um jogo mais competitivo, mas a performance dos dois é muito próxima. Então para CS, qualquer um dos dois você estaria bem. Partindo agora para um jogo mais pesado, Cyberpunk 2077, rodando no preset médio. Aqui o 14600K fez média de 163 e mínima de 115, contra uma média de 155 e mínima de 101 do 7600. Lembrando de novo que se você for aumentar o preset gráfico vai pesar mais no CPU, mas aqui a gente tem uma diferença de carga nos dois, quanto que eles conseguem empurrar de performance, e a diferença foi de 5% na média e 14% na mínima. De novo, na média não é tão expressivo assim, você não deve perceber, mas nos momentos de queda ali, o 14600K segurou melhor. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, Revived, Revamped. 14600K fez média de 132 e mínima de 99, e o 7600 média de 112 e mínima de 82. Uma diferença de 18% na média e 21% na mínima. De novo, a diferença maior nas mínimas, e mesmo na média, o 14600K saiu expressivamente melhor, né? Parece que não, mas 18% é bastante coisa. Fortnite, um jogo mais competitivo, de novo aqui, o 14600K média de 348 e mínima de 289, e o 7600 média de 363 e mínima de 290. Então aqui, finalmente, o 7600 passou à frente, curiosamente, né, no Fortnite, e a diferença ali foi de 4% na média. Não é tanta coisa assim, né? Parece bastante número, de 48 para 63, mas são só 4%, então, de novo, é difícil você perceber isso, e a mínima, onde eu acho que é bem importante para esses jogos, ficou idêntica nos dois. Horizon Forbidden West, esse é um port para console, né? Lembrando que o console tem mais cores e mais threads, e aqui o 14600K ficou na média de 169 e mínima de 113, enquanto que o 7600 fez média de 136 e mínima de 93. Então aqui acabou pesando bastante o single e o multi do 14600K. Nunca é uma coisa só, né? Não é tipo, porque o boost, porque o cache, não, sempre tem uma junção de fatores, mas a diferença foi de 24% na média e 22% na mínima. Indiana Jones and the Great Circle, esse é um jogo bem GPU bound, ou seja, pesa mais na GPU, e os dois CPUs conseguiram empurrar numa boa aqui, basicamente o máximo que dá pra entregar. A diferença foi de 2% na mínima e 1% na média, então irrelevante, os dois conseguem cuspir FPS e empurrar o que você colocar de placa de vídeo. Essa é a conclusão. Entendeu? Starfield, o Starfield aqui o 14600K fez média de 115, mínima de 94, e o 7600 média de 84 e mínima de 69. Aqui vai bem melhor o 14600K, então você que quer jogar um Starfield aí vai de Intel, não vai ter jeito. 37% a mais na média e 36% na mínima pro 14600K. Star Wars Outlaws, um jogo bem pesado também, ele é CPU e GPU bound, ele pesa nos dois, é possível acontecer isso. E o 14600K aqui rodando no preset médio fez média de 110 e mínima de 79, enquanto que o 7600 fez média de 84 e mínima de 59. Lembra que eu falei que mesmo colocando presets mais altos ainda pesa no CPU? Pois é, esse é um dos exemplos. A 5090 ela até consegue empurrar bastante FPS, mas é um jogo que pesa também nela, e mesmo no preset médio já pesa bastante também pro CPU. E aqui o 14600K consegue empurrar melhor. É curioso, né, que os Ryzen 7000 tem alguns jogos que eles não vão bem, assim como acontece com os Core Ultra, como acontece com as RTX 50, tem algumas arquiteturas novas que acabam sendo pior do que os mais antigos, né? E no geral parece que os processadores AMD não vão tão bem assim com Star Wars Outlaws, pelo menos o 7600 eu não considero boa performance. Uma mínima abaixo de 60 FPS não é uma boa para um jogo recente como esse. E o 14600K consegue entregar uma média 31% melhor e uma mínima 34% melhor. The Last of Us Parte 2, aqui rodando no preset médio, o 14600K fez média de 180 e mínima de 133, enquanto que o 7600 fez média de 138 e mínima de 107. Então aqui o processador da Intel é 30% melhor na média e
24% na mínima. É uma diferença expressiva, apesar dos dois processadores conseguirem empurrar uma boa média, pelo menos no preset médio. Legal, eu vi que ganhou bastante, perdeu, empatou, mas e aí, como é que é o resultado disso? Bom, o resultado dos 10 testes que a gente fez aqui em Full HD, pra gente ter uma média global, né? O 14600K ele faria uma média global de uns 213 de média, 142 de mínima, contra 196 de média e 127 de mínima do 7600. E é por isso que é importante, né, a gente fazer tantos testes com motores gráficos diferentes e dar uma folga para os CPUs pra gente conseguir medir. Porque dependendo do jogo, se a gente fosse colocar só o preset Ultra, a placa de vídeo ia ser o natural limitador mesmo em Full HD, porque os dois processadores conseguem empurrar muito FPS. É uma média bem alta, é uma média global bem alta para processadores aqui. A diferença entre eles não foi grande. 9% na média e 12% na mínima em favor do 14600K. É claro que em alguns pontos específicos, né, em alguns jogos, algumas questões pontuais ali, um processador vai muito melhor que o outro, e esse cara que normalmente vai muito melhor que o outro é o 14600K. Tipo assim, não são todos os jogos, mas quando ele vai, ele tem uma diferença expressiva, tá? E que isso acaba não apresentando na média global. Por isso que é importante descobrir quais jogos são importantes para você. CS, tanto faz. Fortnite, tanto faz. Jogo mais jogos AAA, tanto faz. Olha que curioso, você pega ali, por exemplo, né, o Horizon, você pega o The Last of Us Part 2, esse aqui teve uma performance bem melhor. Você pega o Starfield, então é curioso que o 14600K consegue entregar não só uma média, mas às vezes mínimas mais estáveis do que o 7600. Em relação a consumos, fala assim, nossa, mas aí consumo um absurdo esse 14600K, o processador da Intel gasta muito. Olha que curioso, mesmo com mais cores, mais threads e tendo mais performance, mesmo que nem tão grande a diferença assim, se a gente pegar aqui a média, né, do consumo total do sistema, utilizando os dois CPUs, o sistema com o 14600K consumiu 505 watts e o 7600 437 watts, então é uma diferença de só 16%. É claro que é maior do que a diferença que a gente tem de performance, mas ainda assim não é uma diferença tão relevante para você falar, eu vou comprar esse porque economiza muito mais. Em relação à temperatura é um pouco diferente, o 7600 ele tem um TDP mais baixo, são 65 watts, né, e aqui do lado da Intel, aí, esse aí é o TDP que eles dizem, e o que você alcança, enfim... As coisas saíram do controle. Consome bem. O 14600K, ele bateu aqui o pico de 78 graus, rodando Cyberpunk 2077, enquanto que o 7600 bateu um pico de 66 graus. Os dois estão utilizando o mesmo water cooler, mas o TDP é diferente, né? Então a gente tem aqui quase o dobro, né, de TDP pro lado da Intel. Um pouco mais. E o boost máximo ali para 181 watts, né? Então por aí vocês já conseguem ver. A temperatura é mais elevada do lado do processador da Intel, mas com essa solução aqui, né, com o H150 aí foi suficiente para os dois. Então é muito fácil, é só você comprar um water cooler monstro que vai resolver o problema. Mas é claro, isso também implica que você vai ter que gastar com uma solução de refrigeração melhor pro 14600K se você quiser níveis de ruído menor. Nível de ruído menor porque a temperatura vai depender de outros fatores. Mas aí, Robson, no fim das contas, o que vale mais a pena? Eu vou montar a plataforma M5, eu pego o 14600K mesmo, fico nele, como é que é? Bom, a parte interessante disso tudo é que o 14600K ele consegue não só entregar uma boa performance, como entregar uma performance melhor do que um 7600. Ah, mas tem o 7600X que vai ter muito mais performance. No melhor dos cenários vai ficar empatado. Ah, mas tem o 9600X, que sim, o 9600X pode entregar mais performance, mas claro que tudo isso vai custando mais dinheiro. A vantagem do 14600K, pelo menos no momento que a gente grava esse vídeo aqui, eu não sei como é que tá, e aliás, atualiza aí pra mim, deixa aí nos comentários como é que tá o preço dos dois, ou do 9600X, ou do 10600X, sei lá. Coloca aí nos comentários como é que tá o preço pra saber se tá compensando, porque o 14600K, ele normalmente custa menos, entrega mais performance, e o investimento a mais que você teria que fazer, no caso, seria realmente colocar talvez um water cooler um pouco melhor. Mas eu diria que a solução que vai entregar bem num 7600 também vai conseguir refrigerar o 14600K. Talvez com um pouquinho mais de ruído, mas vai conseguir refrigerar, porque não é o fim do mundo. Em relação ao consumo, também não é esse monstro todo que pintam. O 14600KF você pode até encontrar em preços menores. Então eu diria que assim, o ponto-chave na hora da escolha dos dois processadores e que não está visível na performance é a tal da longevidade da plataforma, e isso, de novo, é bom que tenha. Eu preferia que a Intel fizesse a mesma coisa que a AMD faz, que entregasse uma plataforma que dura mais, porque a plataforma do 7600 é a mesma do 9600, do 8600G, do 10, enfim, a AMD promete suporte aí para vários anos, enquanto que o LGA 1700 está morto. Tecnicamente ele não está morto porque ele está funcionando, mas é uma plataforma que não vai ter mais atualização, a Intel não deve trazer novos processadores, pelo menos relevantes, para você fazer upgrade. Então, se você for pro LGA 1700, você tem que ter em mente que quando você for fazer upgrade, de qualquer forma você vai ter que trocar a plataforma inteira. É por isso que eu acho que não faz tanto sentido assim a pessoa, mas eu tô aqui com 14600K, queria trocar de DDR4 para DDR5. Você já vai ter que trocar placa-mãe e memória. Por que você já não vende tudo e já não compra um AM5, que pelo menos você vai ter a mesma performance, vai pagar um pouco mais caro, é verdade, mas aí você vai ter acesso a upgrades de processadores no futuro. Então é nesse ponto que eu acho que os processadores da AMD acabam vencendo, na longevidade. Agora, se você vai comprar a plataforma e só vai trocar daqui muitos anos, talvez não seja tão relevante assim. Robson, sempre é relevante.
insuportável? Não, porque se você vai morrer na plataforma e vai trocar ela depois no futuro, talvez já tenha uma outra da Intel que a Intel aprenda e faça longevidade também, ou mesmo que você vá para uma outra plataforma da AMD, ou até mesmo para essa, se ela tiver mais barata. Então, ainda existe um mundo onde é mais interessante você ir pro 14600K, e claro que ele tem a vantagem plus desvantagem de você poder montar com o DDR4. A desvantagem é que você tem menos performance. Como eu falei para vocês que eu ia deixar no final aqui, se você ficou no final aí, deixou o like, comentou, enfim, se inscreveu no canal, é assim. Eu testei com uma RTX 5090, em presets gráficos baixos, para você ter uma ideia de percentual de performance, a diferença de percentual de performance. Mas em alguns cenários, você vai estar limitado pela placa de vídeo. Se você for combinar, por exemplo, com uma RTX 5060, 5060 Ti, 9060 XT, com uma B580, qualquer coisa do tipo, você vai estar limitado pelo processador. Então, tanto faz. Qualquer um dos dois vai entregar a mesma performance. Por quê? Porque você vai estar limitado pela GPU. E o ponto importante é que os dois CPUs têm uma performance muito próxima, ou seja, se um faz, o outro faz a mesma coisa com placas mais fracas. E mesmo que você vá rodar em resoluções mais altas, como uma RTX 5080, com uma 5070 Ti e tal, você vai ter uma boa performance com ambos. Você pode ter melhores performances com outros processadores, sim, mas aqui ambos vão entregar uma boa performance. Então, às vezes, compensa mais você economizar e pegar um DDR4 e ir com 14600K, porque mesmo que ele tenha um pouquinho menos de performance com o DDR4, ainda deve ser o suficiente para empurrar a sua placa de vídeo, principalmente se ela for uma placa de vídeo de entrada. Pois é, a placa de vídeo de entrada não vai precisar tanto. Ah, mas eu só jogo competitivo. Então, você vai ter que investir mais em DDR5. Mas tô curioso para saber de vocês, que escolha você faria? Seria com 7600 e escolheria uma plataforma M5 que tem uma longevidade maior? Ou você iria com 14600K que tá com custo-benefício mais interessante, tá mais barato, que dá pra ir com DDR4, dá pra ir com DDR5? Montaria com DDR5, montaria com DDR4? Ou não, porque a plataforma já tá morta? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você ficou até o final aí, comenta com qual placa de vídeo você tá pensando em combinar esses dois setups, porque isso é bem relevante pra gente aqui também. Se quiser ver outros comparativos também tem por aí, dá uma conferida. Se quiser comprar camisetas do canal também, dá uma conferida aí. E é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.